Tudo bom, pessoal? Eu sou o Nicolas, para quem não me conhece, eu sou da Coffee Studios e a gente está gravando essas palestras e coisas assim, e do Curiosity Studios com o Yuri. E eu vou trazer hoje para vocês uma coisa que eu vim pensando esses dias, que é sobre ferramentas para ajudar a gente no processo de game design. Para começar, o que são essas... De onde surgiu isso? Quando a gente pensa em todos os processos que fazem parte do desenvolvimento de um jogo, fazer a arte, programação, música, tem diversas técnicas, diversos softwares e coisas assim que ajudam a gente nesse processo de desenvolver conteúdo. Mas não tem tantos assim que ajudam a gente no processo de fazer o design do jogo em si. A maior parte dessas situações onde a gente está pensando num game design do jogo, a gente depende muito de ferramentas que já estão pré-estabelecidas dentro do jogo. Então, vamos supor, se a gente tem um jogo de plataforma, por exemplo, a gente precisa da física do jogo, estar desenvolvida e funcionando bem para a gente conseguir testar e ver se a experiência está bacana e se precisa mudar alguma coisa. Muitas vezes, ou a pessoa quer trabalhar como game designer à parte e não tem um estúdio, então não tem um programador para fazer isso, ou então ela é a única pessoa trabalhando nesse jogo, então ela tem que fazer todos esses processos aí para ela perrengar até conseguir fazer a programação do jogo, para aí começar a planejar o game design. Ou então mesmo num grupo que já está estabelecido, eles querem validar uma ideia ou testar ideias de design mesmo antes de mandar o programador e fazer o processo dele e gastar tempo com isso, para depois falar, não, essa ideia é ruim, não vamos fazer ela. Aí, pesquisando sobre isso, eu acabei trombando com esse artigo da Catherine Neil, que é ferramentas de game design e como que elas podem ajudar a melhorar as práticas de game design. Nisso ela relata um pouco sobre ela vai bem a fundo nisso, várias das ferramentas que eu vou trazer aqui são do artigo que ela citou. E se vocês tiverem interesse nisso, no final da palestra tem os links tudo, inclusive do artigo dela, que se vocês quiserem ler, ele é bem informativo nesse sentido. Um aviso prévio sobre essas ferramentas de design, que eu imagino que boa parte nunca teve contato com isso, é uma coisa que é bem pouco falada na indústria mesmo. A primeira coisa, elas não são mandatórias. Você não precisa ter uma ferramenta para te ajudar no game design, para você fazer um game design de um jogo. Você não precisa, por exemplo, ter um Photoshop da vida para poder fazer esse planejamento. E você também não pode deixar que essa ferramenta mande em você. Muitas vezes a ferramenta ela tem uma personalidade própria. Ela é feita para fazer uma coisa específica ou para te ajudar a fazer uma coisa específica, e se o seu jogo não se enquadrar nisso, ela pode acabar direcionando numa direção que não é o que você quer. E elas, diferente de uma ferramenta de produção, por exemplo, que ela é muito mais maciça, que você consegue pegar e consegue sentir melhor o que ela é, independente de qual ramo de produção do jogo você tiver, elas, nesse caso, são mais abstratas. É parecido um pouco com um caderno de anotações e coisas assim, que tem um tanto de rabisco no meio. Então, ela, às vezes, não é tão simples assim de você poder começar a mexer nela. Mas por que isso ainda pode ser útil? Muitas vezes ela vai te ajudar a pensar no problema ou pensar na forma de solucionar o problema que você tem de uma forma diferente. Vou começar. Primeiro, as ferramentas que que todo mundo aqui que mexe com game design provavelmente já usa, que são um quadro branco ou então um pedaço de papel com uma caneta para você rascunhar as coisas. A própria engine de escolha, onde você já tem ferramentas que o programador desenvolveu ou que você mesmo desenvolveu, ou então uma engine que é muito fácil de você prototipar alguma coisa. Então você consegue rapidamente abrir a engine, programar qualquer coisinha assim para testar, validar uma ideia, não necessariamente é a que você vai seguir. Então, por exemplo, pode ser que você goste de programar na Unity, mas você vai abrir o Game Maker para fazer um protótipozinho rápido e testar se ele é divertido. E tabelas de Excel para você poder fazer balanceamento, game design, essas coisas. Mas para as ferramentas em si. Eu separei elas em 3 categorias. A primeira é de design narrativo, que são ferramentas que ajudam você no seu processo de criar a narrativa do jogo e integrar isso no jogo que já existe. Esse aí foi, inclusive, o programa que inspirou essa palestra no jogo que a gente está fazendo. A gente achou esse Dialogue Designer. Ele está no itch.io por $7, se eu não me engano. E nele você pode criar toda a narrativa do jogo, por qual personagem está falando qual fala, se esse personagem é controlado pelo jogador, se ele é um inimigo, se ele é um NPC, quais são as possibilidades de texto que ele tem, e respostas, e por aí vai. Você pode alterar a linguagem que ele tem. Existem muitas ferramentas desse tipo
por aí na internet, tanto abertas quanto pagas. E cada uma delas tem um pouquinho vantagem e desvantagem, vai um pouco mais de preferência. Outra delas também que muita gente usa é o Ink. Ele é mais por texto mesmo, onde você pode escrever todos os textos do jogo e como esses textos levam até outros textos numa série de diálogo. Eles desenvolvem vários jogos e usam a própria ferramenta deles para exemplo disso. Então, no próprio site deles, você consegue ver coisas que eles já desenvolveram usando o Ink. E ele é de código aberto também, então qualquer jogo pode simplesmente baixar ele e integrar. Ele é facilmente integrável, se eu não me engano, em quase todas as engines principais. E ele é tudo em texto, então qualquer pessoa pode ter facilidade de usar ele, contanto que você entenda a lógica interna de como que ele funciona. O Twine é outro também que usa essa ideia de você poder traçar as narrativas através dele. Tem jogo, inclusive, que é feito totalmente no Twine. Eu acho que no Ink tem alguma coisa que eles usam para fazer o jogo puramente nele. Mais ou menos a mesma ideia, você pode traçar múltiplos caminhos de diálogo, de narrativa, de quais personagens falam qualquer coisa, quais ações. Uma coisa importante também que esses softwares que ajudam nesse sentido, você pode traçar variáveis e parâmetros para controlar o jeito que um diálogo está seguindo nele mesmo. Então, você não precisa criar essa lógica na engine e depois passar isso para a narrativa. Você pode, quando você está escrevendo mesmo, verifica quanto de dinheiro que... Nele ele tem uma variável de dinheiro e quanto dinheiro que ele tem. Se ele tiver mais dinheiro que isso, ele vai para tal diálogo. O Arcweave, ele varia um pouquinho que ele tem um pouco mais de você poder descrever personagens e poder chamar os personagens dentro da própria interface dele. Então, você consegue descrever vários desses parâmetros, salvar eles já, de uma forma bem visual, você poder mostrar o próprio portrait do personagem, várias características, conseguir puxar isso enquanto você está desenvolvendo o diálogo. E tem o fator também que ele ajuda muito no design de quests. Você pode fazer o próprio planejamento de jeito que as questlines vão seguir dentro dele. Depois disso, são softwares que ajudam no design de um nível ou de um mundo. Esse é o Ogmo, ele foi lançado recentemente. Eu acho que ele é open source também. Ele é para fazer tileset de principalmente pixel art, mas ele não é limitado a isso. Muitas engines já têm ferramentas para você fazer o próprio tileset dentro dela. Ele também é facilmente integrável, ele consegue exportar um JSON e só abrir ele dentro do programa. Então, você não precisa de, às vezes, estruturar essas coisas dentro da engine para poder começar a planejar o nível design se você já tem um tileset pronto, por exemplo. Ou então, baixar um tileset da internet mesmo e já fazer esse planejamento sem precisar de estruturar isso no jogo. E depois, quando isso está pronto, você pode só exportar isso para o jogo e abrir isso lá. Um outro equivalente a ele também é o Tiled. Ele tem a vantagem que ele deixa você fazer esses mapas, fugiu o nome agora? Ortogonais? No próprio sistema de tile mesmo também, aqui a interface dele, e ele exporta também para 2D chapadão. O Sketchword, ele serve para você fazer mapas 3D, onde você pode pegar topografia de mapas já existentes, importar nele, e ele cria um mapa para você com base nisso. Você pode modificar a questão de terreno, lugares que tem floresta, onde tem esse rio passando no meio, onde tem a cidade, e ele gera um mapa para você. Então, se você quiser, por exemplo, prototipar rápido um nível 3D, sem precisar de preocupar com, a gente tem os assets para criar isso tudo, e estruturar isso, coisa assim. Você consegue navegar dentro dele, ele exporta para você heightmaps, então você consegue, com isso, já ter noção de qual altura que cada ponto do mapa vai ter. Ele espalha essas coisas dentro do mapa para ter um conteúdo lá, você não vai usar esse conteúdo final, mas isso serve para você poder, beleza, não, essa cidade está legal, se a gente quer fazer um jogo 3D à la qualquer jogo 3D que tem cidade. O Sentient Sketchbook, ele vai para uma área um pouco mais computacional, que a ideia dele é você fazer mapas para jogos de estratégia
ou jogos de tiro de primeira pessoa. Ali é a interface dele, onde você vai colocando os pontos no mapa onde você quer que eles sejam navegáveis, pontos que interrompam a linha de visão, por exemplo, pontos que são recurso para o jogador, quão abrangente isso for para o jogo de vocês, pontos que são metas e coisas assim, pontos que são inimigos. Ele consegue traçar para você áreas que são seguras, pontos navegáveis e também pontos que são mais vantajosos do jogador ficar, pontos que favorecem certos tipos de pacing. Então, vamos supor, você tem uma área muito aberta e tem uns cantinhos, e ele te dá vários parâmetros, assim, ele dá até uma nota, que vocês conseguem ver aqui embaixo, de certos fatores que o seu nível favorece. Além disso, ali no canto esquerdo da primeira tela, vocês conseguem ver que ele tem várias pequenas pequenas variações do mapa que você fez. Então, ele pode te dar ideias de coisas diferentes para você implementar num nível, e depois você modifica isso do jeito que você achar mais interessante. Também ele exporta um height-map, ele tem aquele map sketch, o mapa final, ele consegue gerar uma dungeon com isso, lugares onde teriam água, e aí depois ele exporta um nível 3D, para você poder testar isso. O Ludoscape, ele também nessa área mais computacional, ele vai para uma coisa mais puxada para a geração procedural. Você vai definindo vários parâmetros que ele vai colocar. Ele foi primariamente feito para um jogo de plataforma, mas aí ele expandiu para abranger outros nichos também. Ele é mais difícil de você entender certinho como é que funciona. Um lado ruim também é porque ele não está disponibilizado aberto, sim, ele ainda está em processo de beta, então se você tiver interesse de alguma coisa desse tipo, você tem que entrar em contato com o criador dele para ele te mandar. E ele também é um pouquinho mais difícil de você achar coisas sobre ele porque não tem tanta gente usando. Mas ele também vai para essa área de você poder definir mais os parâmetros e controlar isso de forma procedural. E o último fator, a última categoria, são design de sistemas. São jogos que vão te ajudar, por exemplo, numa progressão de jogo ou então no jeito que certos elementos do jogo vão interagir. Esse primeiro, ele é o Machinations. Ele é uma ferramenta feita para você poder avaliar o jeito que várias partes do jogo interagem por tempo, recurso, por ação e coisas assim. Esse aqui na direita, ele é uma tradução do Pac-Man para esse sistema. Então, tem ali os power-ups, as pílulas que você tem que pegar, onde tem os fantasminhas. Ele trabalha muito com uma lógica de sistema, então é um pouquinho mais chato de você aprender a usar ele mesmo. Ele te dá bastante métricas de como seu sistema está funcionando. Então, se você quiser avaliar, por exemplo, por tempo, como os recursos dele estão sendo gastos e coisas assim, você pode definir todos esses parâmetros e ele retorna para você quão bem essas coisas estão funcionando juntas. De novo, aquilo que eu falei mais cedo, ele é bem mais abstrato. Você tem que abstrair bastante o jeito que seu jogo funciona para traduzir ele para esse sistema. Mas, nesse sentido, ele é bem versátil a partir do momento que você consegue fazer isso. O Skill Atoms, ele não é um software, ele é mais uma técnica. Foi postado no Gama Sutra. Dan Cook, se eu não me engano, é o nome do cara que escreveu o artigo. No final tem o link dele também. E ele volta mais um pouco para a área de como você avalia a experiência do jogador e quais habilidades o jogador já aprendeu. E, nesse sentido, quais habilidades o jogador já aprendeu é abrangente em qualquer sentido que você conseguir encaixar isso. Por exemplo, o exemplo que ele dá ali é de você pular, que você precisa de um input, que é apertar um botão, e coisas que essa ação pode fazer, que no caso é pular e colidir com coisas, qual retorno que o jogador tem sobre essa informação, no caso a animação do jogador na tela, do personagem pulando, e o que o jogador aprendeu com isso. Ele aprendeu que ele pode pular. Aí depois tem uma plataforma que é uma habilidade que é dependente dessa habilidade dele ter aprendido a pular. E mesma coisa, ele pular perto de uma plataforma é o input que ele precisa para entender o jeito que isso funciona. Os outros dois são a mesma coisa.
E depois ele tem também categorias diferentes do jeito que o seu jogador aprendeu. Às vezes ele aprendeu completamente aquela habilidade, às vezes ele aprendeu mais ou menos, às vezes ele não tem noção disso, ou então ele aprendeu a usar a habilidade, mas ele não sabe para que ele vai usar essa habilidade. No artigo dele, ele vai mais a fundo em como que isso é usado e como que você trabalha isso, como que o jogador lê essas informações e como que ele retorna isso para o sistema. Ali é um exemplo básico de um sistema feito nessa metodologia. O Progressimo é da mesma mulher daquele artigo que eu mencionei mais cedo. Foi feito nessa ideia também. A ideia dela é você avaliar a progressão do jogador. Então, ela faz esses diagramazinhos onde você pode colocar... De novo, ele é bem abrangente, então você consegue usar para progressão de habilidade. Então, às vezes, o jogador não tem determinada skill para fazer tal coisa que o jogo precisa. Então, você consegue colocar uma trava em um certo caminho de progressão, que ele precisa conseguir essa skill antes de poder passar por aqui. Ou então, esse jogador precisa ter conversado com fulano de tal e pego tal item para poder conseguir seguir esse caminho. Ele também... você pode seguir essa questão de progressão de mapa. Então, ali, por exemplo, é um mapa de um jogo de tiro de terceira pessoa, de primeira pessoa. E ele traça para você, por caminhos diferentes que o jogador pode ter passado, quanta munição ele pegou, ali naqueles gráficozinhos diferentes. Ele exporta para você também, por exemplo, ele exporta para você também vários valores que você pode informar para ele mesmo. Por exemplo, você pode avaliar quantos encontros de combate um jogador vai ter por determinado caminho. Você pode, por exemplo, gerar um mapa, que nem aquele ali, e ver quantos NPCs, por exemplo, ele vai provavelmente encontrar em caminhos diferentes que ele pode escolher passar. E para que isso tudo? Vocês viram que muitas dessas ferramentas, muitas vezes não vão servir para o jogo que a gente está fazendo, mas aquela frase que está lá, você sempre saber várias ferramentas para você poder pensar de formas, pensar qual efeito você quer fazer. Mesmo que você não vá necessariamente usar uma ferramenta específica para fazer uma coisa, você conhecer uma ferramenta pode te ajudar a pensar nesse problema de uma forma diferente. Antes de mexer com jogos, eu mexia com engenharia, e em engenharia a gente vê muito cálculo enquanto está no curso, mas na hora que você vai aplicar isso mesmo, muitos desses cálculos você não vai fazer eles diretamente. Mas é importante que você conheça eles para você entender o que está sendo feito por um programa ou coisa assim, ou então para te ajudar a pensar numa forma diferente de você solucionar determinado problema. Nesse caso, muitas dessas situações se aplicam desse jeito. Não necessariamente você vai ter que usar uma coisa desse jeito para você tirar algum valor disso. Uma outra coisa também é que você pode querer desenvolver sua própria ferramenta. Numa das palestras que teve aqui já, do Daniel Zaidan, ele falou de quando um programador, por exemplo, cria uma ferramenta para o game designer poder fazer uma coisa mais direta. Não precisar de ter tanto input do programador para o game designer poder mexer com alguma coisa. Já dá muito mais liberdade para ele de criar vários artifícios no jogo. Então, essa galera aqui que gosta de fazer as próprias engines, cria suas próprias ferramentas. Não tem muitas no mercado, não é uma coisa que é muito falada. Até lá fora mesmo, não existe muitas coisas assim, porque muitas vezes elas são muito abrangentes, você não tem muita direção para isso. Mas elas podem ajudar em determinado processo, se esse processo for válido. Aqui estão as referências dos artigos que usei para a palestra. Os links de todas as coisas que, se algum de vocês se interessou por alguma delas, estão aqui. Eles também vão estar no nosso site, Coffee Tutoriais, onde vai ter essa apresentação inteira. Então, vocês podem acessar ela por lá. Qualquer um desses links ele já direciona para a página do negócio específico. E é isso.